Na nossa sequência, eu falei de dois instrumentos para atenção primária e eu preciso falar sobre um deles, não por causa do instrumento em si, mas por causa de uma tradução, de um erro de tradução, de um falso cognato. Quando a gente traduz disability para o português, nós temos algumas possibilidades, né? Você tem mais de uma palavra em português para traduzir o disability. É muito difícil você conseguir fazer traduções de termos que têm diferentes possibilidades. Não dá para trazer com exatidão algumas palavras de um idioma para o outro idioma. Então, disability a gente tem mais de uma possibilidade. Mas tem um erro sério na tradução do impairment. Na tradução do impairment. O que é o impairment em inglês? O impairment no inglês significa alteração de ordem fisiológica ou anatômica. Se você olhar na CIF, lá nos anexos, lá no final, tem uns quadrinhos. E nesses quadrinhos você tem explicação do que quais são as partes da CIF, quais são os componentes da CIF, quais são as categorias da CIF. E você vai chegar nas alterações fisiológicas e anatômicas. E lá está assim, no inglês, change, mudança. Na versão do Brasil, mudança na função do corpo, mudança na estrutura do corpo. Que é a tradução correta ali para o inglês. E essa mudança no restante do livro, ela tem uma palavra em inglês que a representa, que é o impairment. Impairment, se você traduzir impairment do inglês para o português, tem várias palavras, mas ela vai significar alteração fisiológica ou alteração anatômica. Qual é o erro? É o falso cognato impedimento em documentos brasileiros oficiais traduzindo impairment. Veja, isso é diferente do disability, porque o disability você tem opções. Agora, impedimento simplesmente não é uma palavra para traduzir impairment. A tradução está errada. Errada, é um falso cognato, é um erro, não é uma escolha, é um erro. E esse erro leva a usar palavras diferentes para traduzir o disability, diferente da CIF. E isso aconteceu nesse instrumento aí, RUDAS, na versão brasileira do RUDAS. Então, nesse projeto de pós-doutorado, nós fizemos, foi necessário fazer uma comparação entre diferentes traduções da RUDAS para o português, usando uma referência de Portugal e duas brasileiras. Tá? Dessas três, nós temos duas com boas traduções, que são traduções idênticas ao documento ouro, padrão ouro, que é a CIF. E temos um deles que não usou a tradução de forma coerente com a CIF. E isso gera problema no uso. Então, como podemos dizer que gera problema no uso? Porque isso foi pesquisado na prática, junto com um trabalho realizado por uma outra pesquisadora, que foi aproveitado para esse pós-doutorado. E foi justamente por causa disso que nós vimos a necessidade de fazer essa comparação e de traduzir um outro instrumento, que é o Model Disability Survey, que é um instrumento paralelo ao RUDAS e que pode ser usado para finalidades parecidas, fazendo a tradução correta da palavra impairment e disability, chamando a atenção. Para isso, nós, ao final desse artigo, nós clamamos aos autores que conversem e que façam as devidas correções, porque isso impede a aplicação da CIF.